Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares, língua portuguesa, continuando sintaxe, agente da passiva. Alexandre, dificuldade, 0, nenhuma. Agora, é lógico que a gente vai dar uma melhorada na peça, por quê? Porque se só ficar preso ao agente da passiva, aí lógico, né, não perde um pouquinho a graça. Então, eu vou fazer uma revisão. Se você já viu, se você não viu, você vai tentar ver, né, perpassar por vozes verbais, no caso, voz passiva. E aí fique tranquilo, porque aqui a gente vai dar aquela melhorada na peça, resumindo. Primeiro, quem é o agente da passiva? É o cara que dentro da chamada voz passiva pratica a ação verbal. E Alexandre, não é fácil. É o termo usado para representar o agente da ação verbal na voz passiva. Eu li para você. Repare um macetinho. Ele é introduzido pela preposição por, mais calma, ou pelas contrações. Pelo, aqui ó, pelo, pelos, pela, ó, pela, pelas. Ok? É raro, pode ficar tranquilo que você não vai encontrar a preposição de, introduzindo um agente da passiva, né? Como a tribo foi cercada de índios. Aqui esse de claramente no lugar de por índios. Mas só que é uma especificidade, é uma exceçãozinha. Aqui a gente não deve se prender, até porque, em vez de ajudar, acaba atrapalhando, ok? Então vem comigo, olhe para cá, vem para o meio. Olha só, 2 exemplos quaisquer, aí eu vou dar agora uma melhorada na peça. Concentre. A casa foi invadida pelo ladrão. Primeiro detalhe importante, eu quero que você descubra quem é o sujeito da primeira oração. Aí tem que fazer aquela perguntinha. O que foi invadido pelo ladrão? Tá aqui, ó, a casa. Então a casa é o sujeito. Mas veja comigo, é um sujeito que pratica a ação de invadir ou sofre? Ela foi invadida, sofre. Então é um sujeito, tem a rapaziada aí, legal, né? É um sujeito passivo. Nada a ver, nada contra não tem problema nenhum. Mas é aquele cara que recebe, não dá, né? Na verdade ele recebe a ação verbal. Beleza, tranquilo, sujeito passivo. Agora, um detalhe importante é o seguinte, se caracterizou aqui o sujeito passivo, concentre. Você está numa chamada voz passiva. Voz passiva é aquela em que o sujeito ele sofre ação verbal. Porque se ele praticasse ação verbal, um exemplo, João invadiu a casa. Aí quem é o sujeito agora? É João. Se João invadiu, João sendo o sujeito que invadiu, João é o agente da ação de invadir. Então ele é um sujeito ativo. Quando o sujeito é ativo, a voz verbal, você se lembra? A voz é ativa. Mas aqui não. Aqui o sujeito, no caso, a casa, ela sofre a ação verbal. Se ela sofre ação verbal, a casa aqui é um sujeito passivo. E quando você vir um sujeito passivo, estamos falando em voz passiva. Agora, cuidado. Olhe o que você tem de entender. Essa voz passiva aqui, ela é feita, vou melhorar essa setinha, repare, feita por meio desta locução verbal aqui, ó. Locução verbal. O que é uma locução verbal? São 2 ou mais verbos que trabalham em conjunto. É um conglomerado mesmo, né? É um grupo. E essa locução verbal aqui, formada em regra pelo verbo ser, no caso foi, é o verbo ser conjugado no pretérito perfeito, mais o particípio de um verbo qualquer. No caso aqui, é o particípio do verbo invadir. Gerúndio é invadindo e o particípio é invadido.
Mas, Alexandre, diga-me, aí não está invadido, sim, porque o particípio, ele varia em gênero, repare, deixe-me pegar a canetinha vermelha, varia em gênero de acordo com o sujeito a que se refere. Como é a casa, ela foi invadida. Se fosse o apartamento, seria foi invadido, ok? Legal. Agora presta atenção. Essa voz passiva aqui, que é formada pelo verbo ser mais o particípio de um verbo qualquer, formada por meio dessa locução verbal, ela é chamada de voz passiva, concentre, analítica. Isso é muito importante. É a tal da analítica. E é essa tal voz passiva analítica, veja, que vai apresentar o agente da passiva. Então, repare que o agente da passiva em a casa foi invadida pelo ladrão é pelo ladrão. Mas por que ele é o agente da passiva? Acompanhe. Porque ele é o cara que praticou a ação de invadir. Na verdade, aqui jogando em voz ativa, como é que ficaria? O ladrão invadiu a casa. Então, se ele é o agente da ação de invadir, ele é o agente, mas só que ele está numa voz passiva. Por isso que ele é chamado de agente. Eu vou escrever aqui, ó, agente da passiva. Percebeu? Michuruca pra caramba. E para ratificar, o agente da passiva, em regra, vai ser introduzido pela preposição por ou pelas contrações pelo, pelos, pela, pelas. Não podemos nos esquecer disso, ok? Beleza. E embaixo, mais uma para a gente fazer análise. A casa foi alugada por João, mesma coisa, só para você, treinar. Quem é o sujeito? Pergunto, o que foi alugado por João? A casa, está aqui, ó. Então, a casa aqui é o sujeito. Outra pergunta que lhe faço. Esse sujeito aqui, a casa, pratica a ação de alugar ou sofre? Sofre. Então, é um sujeito passivo. É um sujeito paciente. Veja bem, se ele é um sujeito passivo, paciente, repare, nós estamos aqui numa voz passiva. Está anotando direitinho? Legal. Repare que esta voz passiva, de novo, foi feita por meio desta locução verbal. Locução verbal aqui, formada pelo verbo ser, que no caso é o foi, pretérito perfeito do verbo ser, eu fui, tu foste, ele foi, mais o particípio do verbo alugar. Repare só, particípio do verbo alugar é alugado. Mas como concorda em gênero com o sujeito a que está ligada a tal da locução verbal, repare, é a casa, uma forma feminina, tem que ficar alugada para concordar com essa forma feminina. E o último detalhe que eu gostaria que você entendesse, repare que aqui está presente o agente da ação verbal. E o agente da ação verbal, veja, é o tal do João. Então, repare que aqui, ó, quem alugou essa tal casa foi o João. O João, repare, alugou a casa. Então, se João é o agente da ação verbal dentro da voz passiva, ele vai ser classificado como agente, ó, agente da passiva. Michuruca, pão, pão, queijo, queijo, tranquilo. Agora repare, se aqui a voz passiva foi feita por meio da locução verbal, não posso me esquecer. Estamos de novo com a chamada voz passiva. Existem duas, tá? Esta é a voz passiva analítica. Alexandre, eu não estou me lembrando direitinho, é da outra.
você está falando aí que ali está a voz passiva chamada analítica. Mas quem é a outra mesmo, hein? Vem comigo, acompanhe, olhe bem, preste atenção. Olha só, olha para cá. Vamos aqui, ó. Vamos trabalhar tudo de novo, fazer aquela análise sintática completa. Primeira pergunta que lhe faço. O resultado foi encontrado pelo aluno. O que foi encontrado pelo aluno? Tá aqui, ó, o resultado. O resultado. Beleza. Então, fez a pergunta para achar o sujeito, você acabou de achar o sujeito. Então, aqui está o sujeito. Vou fazer outra pergunta. Esse sujeito, o resultado, ele pratica a ação de encontrar ou ele sofre a ação de encontrar? Ele sofre. Então, é um sujeito que sofre a ação, é um sujeito passivo, ok? Sujeito passivo. Se aqui nós estamos com um sujeito passivo, aqui está presente a voz chamada passiva. Até aqui, acredito que você tenha poucas dúvidas. Agora, repare, foi encontrado, mais uma vez, é aquela tal locução verbal. Locução verbal são dois ou mais verbos que trabalham em conjunto. É um grupo, é uma empresa, é um conglomerado. Então, aqui foi encontrado, repare, é a locução, ó, locução verbal. Nesta locução verbal, está aqui, ó, o verbo ser, no caso foi, e está aqui o particípio, ó, particípio do verbo encontrar. O gerúndio é encontrando, o particípio é encontrado. Esta locução verbal caracteriza uma das tais vozes passivas. Existem duas. Essa daqui, formada pela locução verbal, é a tal da voz passiva analítica. Cuidado com isso. Outro detalhe bom. Pelo aluno, repare, aluno é quem encontrou esse resultado. Então, se o aluno foi quem encontrou o resultado, não há dúvida de que ele é o agente da ação de encontrar. Por isso, classificado como agente, repare só, agente da passiva. E mais uma vez, não se esqueça de que o agente da passiva, em regra, é introduzido pela preposição por ou pelas contrações pelo, pelos, pela, ó, pela, pelas. Legal? Cuidado agora. É agora quando você tem de abrir os olhos, olhe bem, preste atenção. Tá cansado? Respire fundo e olhe para cá, por favor. Veja, encontrou-se o resultado. Mesmo que você ainda aqui esteja no início, capengando um cadinho, vamos nos lembrar do que a gente já viu. Quem encontra, encontra alguém, encontra alguma coisa. Então, o verbo encontrar é aquele verbo que pede um complemento, repare, mas complemento não introduzido por preposição. Então, é aquele chamado verbo transitivo, ó, vou escrever aqui, ó, transitivo que não pede preposição, transitivo de direto. Aí o que você vai registrar se ainda não registrou? Quando nós virmos um verbo transitivo direto mais o pronome ser, este pronome ser vai ser classificado como apassivador. Alexandre, e qual é o papel desse apassivador? Ouça, é apassivar. É jogar na voz passiva também. Então, repare, toda vez que eu encontrar o pronome apassivador, veja, nós também vamos estar numa voz passiva. Mas só que esta voz passiva agora, ela não foi feita por meio daquela locução verbal.
ela foi feita por meio do pronome apassivador. Então, esta voz passiva aqui, ela não é a analítica, ela é aquela que foi sintetizada. É a tal da voz passiva, repare, sintética. Cuidado que essa diferença analítica e sintética é muito importante para você. Outro detalhe, o resultado aqui, ó, é ele que foi encontrado. Então, não há dúvida de que aqui ele é o sujeito passivo, né? Sujeito passivo com quem o verbo vai concordar, não por acaso aqui ele está no singular. Se eu colocasse os resultados, não ficaria encontrou-se os resultados. Ficaria o quê? Encontraram-se os resultados, ou seja, os resultados, eles foram encontrados. Tá legal? Então, deixe-me recapitular. Repare, a voz passiva sintética é feita por meio do pronome apassivador. E a voz passiva analítica é feita por meio da locução verbal. Verbo ser mais particípio. Cuidado! Agora eu quero que você pegue o caderno e coloque isso. Nunca você verá na voz passiva sintética o agente da passiva. O agente da passiva, na voz passiva sintética, esta, feita pelo apassivador, não vai aparecer. Ele, o agente da passiva, só aparece na voz passiva analítica. Alexandre, obrigatoriamente? Não. Obrigatoriamente não. Mas a possibilidade dele aparecer é na voz passiva analítica. E quando, Alexandre, vai aparecer na voz passiva sintética? Nunca, jamais, em momento algum. Tá legal? Coloque, por favor, isso no papel. Isso gera desconforto, isso passa despercebido normalmente no ensino das gramáticas e o examinador acaba tentando induzir você a erro. Ok? Legal. Então aí, como é de praxe, o que vamos fazer agora? Exercises. Vamos para os exercícios. Acompanhe comigo. Questão número 1. O padre, ele é amado pelas multidões. Repare o seguinte, se o padre é amado pelas multidões, faça análise comigo. Quem é amado pelas multidões? O padre. Então, o padre aqui é o sujeito. Veja, é amado é aquela tal daquela locução verbal. Locução verbal com o verbo ser, que no caso é, mais o particípio, veja bem, do verbo amar. Particípio do verbo amar é amado. E adivinhe quem ama o padre? Quem ama o padre são as tais multidões. Então, pelas multidões, veja, é o agente da ação verbal dentro desta voz passiva analítica. Por que ela é analítica? Porque ela foi feita por meio da locução verbal. Então, este cara, pelas multidões, que pratica a ação verbal na voz passiva analítica, você já sabe quem é. É o famosão agente da passiva. Agente da passiva, nós encontramos na letra C de Cristo. Vamos que vamos. Questão número 2. Nos trechos a seguir, extraídos do texto 3, pode-se encontrar um exemplo de agente da passiva em? Então vamos procurar. Malandramente, você sabe que o agente da passiva vai ser introduzido pela preposição por ou pelas contrações pelo, pelos, repare, pela, pelas. Legal. Letra A. Em 1983, ela sofreu a primeira tentativa de assassinato. Meu aluno, você viu alguém ser introduzido por uma preposição por ou pelas contrações pelo, pelos, pela, pelas? Não. Então, letra A
está fora. Letra B. Viveiros foi encontrado na cozinha, gritando por socorro. Cuidado, que nem tudo que reluz é ouro, tá? Gritando por socorro não é agente de ação verbal alguma. Socorro não age. Ah, Alexandre, ainda tem de pensar, é? Tá de brincadeira, né, meu aluno? É lógico que o socorro não é um agente da ação de gritar. Então, se não é o agente da ação de gritar, não é agente da passiva. Letra C. Alegando que tinham sido atacados, repare, atacados por assaltantes. Ou seja, assaltantes tinham atacado. Então, veja que aqui nós temos a tal da locução verbal. É lógico que apareceu mais um verbo, não há problema algum. Mas o verbo ser está aqui, e o particípio do verbo atacar está aqui. Atacados. Então, nós temos aqui aquela chamada VPA, voz passiva analítica. E eu vou fazer aquela pergunta: quem é que atacou? Quem atacou foram os assaltantes, dentro da voz passiva. Então, aqui está o tal do agente da passiva. Se está o agente da passiva, pode marcar a letra C. C de Cristo. Letra D. Maria da Penha foi casada com o professor universitário Marco Antônio Heredia Viveiros. É, tudo muito bonito, mas agente da passiva nem passa por perto. Vamos para a questão número 3. Mas o espantoso é que até palavras gramaticais, aquelas que não espelham a realidade, apenas fazem a língua funcionar. Também morram, por vezes, repare, assassinadas, acompanhe, pelos próprios falantes. Se elas são assassinadas, veja, são assassinadas, mais uma vez eu tenho uma ideia passiva. As palavras, elas são assassinadas. E elas são assassinadas, adivinhe por quem? Pelos próprios falantes. Ou seja, os próprios falantes assassinam essas tais palavras. Então veja que aqui, mais uma vez, nós temos o agente da ação verbal numa ideia passiva. Se é o agente de uma ação verbal numa ideia passiva, nós temos, é correto afirmar, que a expressão grifada na construção acima é classificada sintaticamente como agente da passiva. É letra A de Alexandre. Questão número 4. Partamos juntos. Os dados foram divulgados. Olha a locução verbal aqui, meu filho. Verbo ser mais particípio. Então, já sabe que aqui você tem VPA, voz passiva analítica. E esses dados, eles foram divulgados por quem? Pelo Instituto Sou da Paz. Então, o Instituto Sou da Paz foi quem praticou a ação de divulgar dentro da voz passiva analítica. Esse cara, então, é o agente da passiva. Se ele é o agente da passiva, a letra E de elefante vai ser a correta. Legal? Vamos embora partir para número 5. Aquela samambaia foi plantada. Olha de novo, verbo ser foi, particípio de plantar, plantado, no caso plantada porque concorda com samambaia. Então estamos numa voz passiva analítica. Se ela está na analítica, eu pergunto, quem foi que plantou a samambaia? Minha vizinha. Então, minha vizinha é agente da ação verbal na voz passiva. O agente da ação verbal na voz passiva é o agente da passiva. Agente da passiva é letra D, é D de Deus. E na questão agora número 6, assinale a alternativa que classifica corretamente o termo em destaque na frase por todos era julgado o Paulo. Ele só inverteu aqui, querendo fazer gracinha. O Paulo era julgado por todos. Então veja, o Paulo aqui, repare, é o sujeito,
Era julgado. É a tal da locução verbal. Verbo ser, era. Julgado, participe do verbo julgar. Caracterizadora, a locução verbal de voz passiva analítica. E quem é que julgava? No caso, julgava o Paulo. Todos, ou seja, todos julgavam o Paulo. Então, todos, agente da ação verbal na voz passiva é o agente da passiva. Se é o agente da passiva, a resposta é letra A. A de Alexandre. Colocou grandão? Repare, Fabão. É isso. Estou esperando você no próximo bloco. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.